Olá pessoal, beleza? Agora eu vou gravar um vídeo para vocês sobre compressores e bombas. São outros tipos, né? A gente acabou de ver o vídeo de turbinas. Compressor e bomba é a mesma coisa, só muda como que a potência mecânica entra no volume de controle. Não tem nenhuma diferença. Mas tem uma distinção quando a gente fala de compressor e bomba. Compressor é usado para vapores e gases, tá? E bombas são usadas para líquidos. Você não consegue bombear um gás, você também não consegue comprimir um líquido. Então tem essa distinção. Você usa compressor para vapor, bomba para líquido. E compressores e bombas é o contrário da turbina. Tem como o jeito mais fácil de identificar é esse, é o contrário da turbina. São dispositivos que você realiza um trabalho para mudar o estado de uma substância. Né? O objetivo normalmente é aumentar a pressão ou aumentar ou elevar um fluido, né? Ou ganhar sobre uma diferença de potencial. Você bombeia um fluido lá no primeiro andar para chegar lá no oitavo andar, esse é o objetivo. Você usa bomba para isso, né? Tipos de compressores que existem, né? Tem o compressor axial, que é usado aí por exemplo, em motores de avião, que eu estou mostrando nesse desenho que está colorido aí na direita, um esquema de um motor de avião. Esse compressor é a primeira parte, quando a gente olha para o motor de avião, a primeira coisa que a gente vê é aquelas paletas, elas são parte do compressor, está comprimindo o ar para ele entrar na câmara de combustão e aí vai ter o processo de combustão e depois ele se expande a turbina que a gente normalmente não vê, né? A gente não consegue ver a turbina dentro do motor do avião, apesar que muita gente chama aquilo ali simplesmente de turbo da turbina do avião. Não é turbina, é o motor, né? O conjunto completo ali é o motor do avião. É, Esses tipos de compressores, o esquema, né, quando a gente representa eles, vocês vão se lembrar na última aula que eu desenhei que uma turbina era mais ou menos assim. Ó, a turbina ela é desenhada da seguinte maneira: você tem uma certa abertura, né? A área aumenta, né? Ela se parece muito com um difusor, né? E você tem uma entrada aqui de fluido, uma saída aqui de fluido, ou pode ter outras entradas e saídas. A bomba ela é o oposto, né? Bomba ou compressor é sempre desenhado dessa forma aqui, ó. Você tem a área diminui, você tem o fluido entrando por aqui e ele sai por aqui. Isso aqui é uma bomba, isso aqui é uma turbina. Tá? E aí você tem também, né, óbvio, um trabalho, você vai executar um trabalho aqui no volume de controle, tá essa seta aqui mais clara, esse trabalho colocado para você girar o eixo e aí mudar o estado do fluido. Bombas e compressores normalmente não tem, eu não me lembro de ter visto bombas ou compressores com múltiplas entradas e múltiplas saídas, normalmente é uma só, uma entrada e uma saída, mas pode ser que se encontre problemas, que você vai ter que usar balanço de massa, considerando múltiplas entradas e múltiplas saídas também. Mas bomba eu acho que sempre usa só uma entrada e uma saída. Tá? Nesse caso aqui, você tem essa similaridade, né, de uma bomba com um bocal. Né? Parece um pouquinho um bocal, mais um trabalho de eixo. Né? Mais um trabalho de eixo, no caso executado no volume de controle, para fazer com que você consiga mudar o estado da sua substância. Tá? Existem vários tipos desses compressores, mas a gente conhece aí os jeitos principais dos compressores. A gente conhece também isso aqui, ó, esses tipos de bombas que existem. Né? Se forem um dia trabalhar na indústria, vocês vão ver muito desse tipo de bomba aqui, que é a bomba do tipo reciprocante, que ela usa. O sistema dela é meio parecido com se fosse um motor de combustão interna. Ela usa conjunto pistão-cilindro. Ela deixa o ar entrar e comprime o ar, e abre a válvula de saída e o ar sai comprimido. Né? O problema dessas bombas é que como elas vão operar como um motor de combustão interna, com o pistão se movimentando a partir de uma biela virabrequim, elas vão funcionar. O funcionamento da pressão normalmente ele tem muitas oscilações, né? Fica oscilando muito a pressão na linha. Né? Se for medir a pressão na linha ali ao longo do tempo, você sempre vai ter uma certa oscilação que é relacionada mesmo ao movimento da pressurização da abertura da válvula, né? Dentro dessa bomba reciprocante. Mas ela tem uma grande vantagem que ela é barata. Ela é realmente mais barata do que os outros tipos de bomba. Então você tem um sistema de bombeamento de água, por exemplo, que não tem muita necessidade de ter um controle de pressão na linha. Você pode permitir essa oscilação. Bomba reciprocante, mete ela lá, ela é realmente mais barata e mais compacta. E você vê essas torres aqui, são as bombas, aí, sempre giradas por um motor elétrico. Não precisa de motor elétrico muito grande também não, elas aguentam gerar uma pressão bem boa. Esse tipo de bomba aqui eu já mostrei para vocês, que é a bomba que a gente tem, que é centrífuga, né? Ela tem esse funcionamento aqui utilizando opa, risquei ele sem querer. E tem esse funcionamento aqui utilizando uma voluta, né? Você vai ter as pás girando dentro da bomba, elas vão pressurizando ali o fluido, né? E aí sai o fluido na saída, acaba que a oscilação que tem de pressão na linha é bem menor, você consegue ter um controle bom dessa oscilação de pressão e não tem como confundir elas também. Você olha na indústria, você viu isso daqui, é uma bomba ou é um compressor de ar. Um dos dois vai estar ali funcionando a partir dessa voluta aqui, é bem comum de ver também na indústria. Aplicações de bombas e compressores também tem para, por exemplo, fazer reserva de energia. Tá? Apesar da gente estar
Essa aula aqui é mais para engenharia mecânica, também o pessoal da elétrica que eu dou aula atualmente. É, há aplicações de reserva de energia onde você liga lá um compressor para ficar guardando, né, guardando o ar ali a certa pressão dentro de um certo reservatório, para que no horário de pico você libere esse ar e ele possa ser usado para gerar energia. Então tem essas questões de reserva de energia. Você pode usar o compressor para trabalhar nesses momentos aí e utilizar depois só a energia que foi utilizar esse ar comprimido ali que você tem dentro de uma caverna para depois usar ele para gerar energia em horários de pico. Pode ser utilizado dentro de uma rede, dentro de um grid de energia, conhecido esse processo como reserva de energia. Eu uso isso aí só como exemplo nas aulas mesmo, que o livro Moran Shapiro, de termodinâmica, fala sobre isso. Modelagem de bombas e compressores em regime permanente também é bem simples e muito igual ao que a gente vê para a turbina, tá? Você tem esses termos aqui que a gente conhece, equação do balanço de energia. Normalmente a gente não quer também trocar calor. Mesma coisa que a gente falou lá para a turbina, a gente tem aqui, ó, normalmente a gente não quer que esse termo aqui seja muito grande, não. E também a gente não quer que o termo de trabalho seja muito grande. Agora é o pior, né? A gente quer gastar o mínimo de potência possível para obter a maior possível variação da entalpia que a gente tem. Normalmente, bombas e compressores têm uma entrada e uma saída. A equação se simplifica para essa que está mostrada aqui embaixo. Essa equação aqui, ó. Eita, nós. Eu esqueci de botar o retângulo aqui. Vou botar isso aqui agora, tá? Pronto. Ela simplifica para esta equação aqui. E aí a gente tem essa condição que eu falei, né? Você quer minimizar você quer minimizar tudo nessa equação, na verdade. Você quer minimizar a sua troca de calor, você quer que a sua troca de calor seja muito pequena, você quer minimizar o trabalho que você vai colocar, porque agora esse trabalho no volume de controle é realizado no sistema. Então esse é um trabalho que você está pagando para ele, ó. Esse trabalho aqui é menor do que zero. Você vai acabar jogando o trabalho dentro do seu sistema. Quando você está pagando por esse trabalho através da energia elétrica, né, custos de energia elétrica, você vai estar você vai ter que minimizar essa quantidade de trabalho que você está gastando. E se você está gastando mais trabalho, você também não quer que esse trabalho que você está gastando seja perdido aqui se transformando em calor indo para fora. Você quer minimizar também essas trocas de calor. Você quer uma bomba ou um compressor que seja diabático. O objetivo principal é esse aqui, ó. Você quer fazer com que a sua variação das propriedades do fluido, né, variação de entalpia, normalmente você quer maximizar, né, essa, essa, esse processo aqui. Você quer maximizar a variação de entalpia que você consegue. Não é normalmente o objetivo de bombas e compressores acelerar fluido. Tem uma diferença de velocidade. Você lembra que essa diferença de velocidade aqui, ó, normalmente a gente usa bocais e difusores, né? A gente usa bocal ou um difusor para ter uma diferença de velocidade. No caso, se você quiser acelerar um fluido, você vai querer usar um bocal, né? Você vai querer um bocal para isso aqui. Mas pode ser que você tenha um certo aumento aí de velocidade ou dentro da bomba. Não é necessariamente o objetivo. A gente normalmente quer que essa variação de energia cinética seja minimizada, né? Não é muito o que a gente quer aqui a partir de uma bomba ou um compressor. Agora, sistemas de bombeamento muitas vezes são usados para elevar um líquido, né? Você quer fazer com que um fluido que está lá embaixo seja transportado lá para cima. A gente viu nas aulas de iniciais do curso, quando eu mostro lá aqueles sistemas de bombeamento, as primeiras máquinas térmicas, né, que existiram, as máquinas do Thomas Savery, do Newcomen, elas foram feitas para isso aí. Eles queriam tirar água de dentro de poços, né, de dentro de minerações de carvão. Então o objetivo deles era isso aqui, eles queriam maximizar. Pode ser que você tenha uma aplicação, né? Então é possível, né, que você tenha uma aplicação que o seu objetivo na verdade é maximizar a sua variação de energia potencial, tá? Você quer jogar água mais para cima e você vai sempre querer minimizar esses dois aqui, ó. Você quer minimizar o calor que você vai trocar para fora e também o trabalho que você vai gastar. Você não quer gastar nada com isso daí. Ou seja, os termos que a gente quer deixar maiores são esses aqui, ó. A gente quer maximizar a entalpia, a gente quer maximizar normalmente a energia potencial, tá? É possível esses dois. Se eu tiver uma bomba ou um compressor que seja diabático, não tem variação de energia cinética nem potencial, sua equação se resume a isso aqui. A gente sabe que isso aqui, ó, 1 e 2, a entrada e a saída, simplesmente mudou, né, com relação à turbina. Na turbina, vou mostrar lá pra gente, era isso aqui, ó. Na turbina era isso aqui, ó, tá vendo? Trabalho, né, era vazão máxima. Eu acho que aqui tava até aqui tá certo, ó, porque esse trabalho vai pro lado esquerdo, né? Então é o 2 menos o 1. Mas lá embaixo tem que variar, tem que ser isso aqui, ó.
Porque aqui era a minha turbina, aqui era a minha bomba, tá vendo? Eu vou jogar esse trabalho aqui que é negativo. Como ele é negativo, não, na verdade se mantém, é porque o sinal é a mesma coisa, tá? Não mudou, não é porque aqui agora o sinal é que vai mudar. O sinal do trabalho aqui que vai mudar, mas você vê que a variação do trabalho é a mesma coisa, que agora o sinal desse trabalho aqui, ele é normalmente menor do que zero. E lá na turbina ele é maior do que zero, ou seja, você acaba tendo mesmo, como na turbina ele é maior do que zero, você vai ter uma entalpia na entrada maior do que a entalpia na saída. Mas como aqui o trabalho é menor do que zero, você vai ter o quê? Você vai ter uma entalpia na saída, ela é maior do que a entalpia na entrada, porque daí você vai ter esse termo aqui também, vai ser menor do que zero, tá bom? Essa é a combinação que a gente tem nesse caso da bomba. Eu estava me confundindo aqui, mas está correto. E esse seria o caso ideal. A gente já viu isso até para a turbina, é a mesma coisa para a bomba, tá? A gente for fazer uma balança de taxa de entropia para avaliar qual que é a condição ideal que a gente tem para um sistema de bombas, e aqui eu esqueci de trocar, vou até trocar agora, ó, para bombas compressores. É essa daqui, regime permanente novamente, a gente vai ter essa equação se transforma na equação de regime permanente, balanço de taxa de entropia, e novamente a gente tem aqui, ó, termo de troca de calor, tá vendo isso aqui? A gente tem os termos de transferência de entropia junto com a basal-mássica, e tem o termo de produção, geração de entropia no volume de controle. A gente já viu no nosso estudo que a turbina está naquele lado ali. Eu cheguei a usar esse exemplo no último vídeo do ciclo Rankine, né? Você tem um ciclo Rankine e ali a turbina está naquele lado 3 a 4, mas tem esse lado aqui agora que eu vou mostrar para vocês, ó, esse lado 1 e 2. Que cor que eu vou botar ele? Agora estou até na dúvida. Vou botar ele aqui da cor... vai para cor azul claro? Cor magenta. Magenta tá bom. Esse 1, 2 aqui agora, ele é justamente a nossa bomba. A bomba aqui, ó. Rapaz, a bomba tá aqui, ó. 1, 2 é justamente esse trabalho da bomba, tá? Eu já expliquei esse ciclo no último vídeo, então não vou me ater muito a isso aqui. Mas a bomba está aqui, entre 1 e 2. E o que você faz nesse caso, quando você vai fazer essa análise? É a mesma coisa que a gente fez a análise para a turbina, né? Eu vou só mudar a cor aqui, porque é a mesma coisa, ó. A gente vai ter exatamente a mesma análise que a gente fez lá para a turbina. Ó, dei só a cor. Esse aqui agora volta para azul novamente. Isso aqui também, né? Isso aqui também é azul. Eu só vou ter novamente a mesma análise que eu fiz para a turbina. Vou ter a mesma definição. Porque eu tenho a análise do meu volume de controle, do meu balanço de entropia, ela se reduz a isso aqui. Se eu não tiver uma variação de entropia, da propriedade de entropia, ou seja, eu estou nesse gráfico aqui agora, ó, eu estou considerando que aqui embaixo, de 1 para 2, eu estou na mesma linha, estou na mesma reta, tá? Então aqui a minha variação de entropia é igual a zero. Se eu não tiver variação de entropia, eu acabo com isso daqui. Eu fico com... tirar esse termo aqui, eu fico com isso aqui, ó. Essa é a minha definição. Essa é a minha definição da minha taxa de produção de entropia dada pela troca de calor, né? Essa somatória de todas as trocas de calor, todas as temperaturas que eu tiver. Mas a gente se lembra dessas definições que também foram faladas lá no último vídeo, que se você não tiver, se você tiver nesse caso aqui deixa eu até botar isso aqui pro outro lado, quer ver? Vou botar aqui. Se você tiver esse caso aqui, ó, em que você sempre tem que ter a produção de entropia tem que ser maior do que zero. Se você tiver uma troca de calor, nesse caso for menor do que zero, o que vai acontecer? Você vai ter um processo de destruição de entropia que é impossível, ou seja, a sua troca de calor só pode ser menor do que zero. E sua troca de calor sendo menor do que zero quer dizer que você vai estar perdendo calor para fora. Você vai estar transferindo calor para o ambiente. E nesse caso ele é possível, só que aí você vai ter uma geração de entropia. Se você quiser um processo ideal, você não pode ter nenhum tipo de troca de calor. Ou seja, a melhor bomba e compressor também é aquela que não troca calor. Você pode até ter um processo que pelos estados 1 e 2 eles chegam a aumento da propriedade de entropia. Mas mesmo para esse processo, a melhor possível que você pode ter, a melhor bomba e compressor possível é aquela onde você não teria troca de calor, porque a troca de calor só aumenta a reversibilidade da sua bomba, do seu compressor. Ou seja, essa análise sempre passa por essa consideração, tá? Então aqui a gente viu já agora, teve uma ideia já do mapa, né, geral de um ciclo de geração de potência a vapor, e a gente consegue agora entender como é que essas coisas funcionam para processo de geração de energia, né, quando a gente tem bombas e turbinas. A gente entendeu isso aqui muito bem. Fica só esse caso. Esse caso aqui que a gente está analisando é um caso onde a gente tem essa entropia em S1 é igual a entropia em S2. Aí você vai simplificar
e vai ver que o melhor caso possível é que você não tem troca de calor, beleza? Isso aí encerra a aula e a gente se vê no próxima aula que vai ser sobre trocadores de calor.